Olá, muito boa noite, seja bem-vindo à União Brasil e no Jornal de hoje estamos recebendo a cientista social e também pesquisadora do LEPEN da Universidade Federal do Ceará, que é o Laboratório de Estudos em Política, Eleições e Mídias da UFC, Monalisa Torres. Monalisa, boa noite, seja muito bem-vinda à União Brasil. Obrigada pelo convite, boa noite a todos os telespectadores, é uma honra estar aqui discutindo a conjuntura política brasileira. Monalisa, vamos começar analisando esse novo Congresso, que já foi empossado desde 1º de fevereiro. Quais são as avaliações, as primeiras impressões? Houve a renovação de fato lá nas urnas em outubro? Esse Congresso, ele pode ser entendido como um misto de renovação e, ao mesmo tempo, continuidade. Por que a gente diz isso? O clamor das urnas foi atendido, né? Então, houve realmente uma renovação política. No entanto, esse novo perfil, o perfil desses eleitos para a atual legislatura é um perfil um tanto heterogêneo. Tivemos uma eleição massiva de pessoas ligadas a grupos evangélicos, a policiais linha dura, a pessoas que usaram e souberam usufruir das redes sociais para se candidatar, mas também tivemos um número significativo de novos eleitos que, na verdade, são herdeiros políticos de pessoas que já exerciam cargos eletivos. Isso. Então, isso facilitou a chegada dessas pessoas, essas novas caras lá no Congresso Nacional? Sim, com certeza. E um elemento que é importante considerar é que, como eu falei, né, esse Congresso tem um perfil heterogêneo e, ao mesmo tempo que ele teve essa renovação, ele também teve essa continuidade. Então, assim, os discursos que foram colocados, né, as redes sociais que foram utilizadas para facilitar ou para melhorar a questão desse diálogo entre os novos candidaturas e a população, trouxe debates, trouxe para a Câmara... Para o centro das atenções dentro da Câmara, então? Questões que estavam realmente no centro do debate, como a questão da corrupção, do combate ao crime organizado. Então, são pautas que são tradicionalmente consideradas como conservadoras. Então, a gente tem um perfil, apesar de heterogêneo, uma Câmara muito conservadora, é a Câmara mais conservadora desde a redemocratização, mas também é uma Câmara que, no final das contas, perdeu um pouco de qualidade. Por que eu digo isso? Porque parte desse novo eleito, né, dessas pessoas que foram eleitas agora, elas não sabem ainda o papel que é a instituição do Poder Legislativo. Então, isso acaba, talvez, trazendo algumas dificuldades no sentido de montar grupos organizados, de polos organizados dentro do Congresso, inclusive, para aprovar as reformas que são as principais bandeiras do Bolsonaro. No caso, agora, a reforma da Previdência e o pacote anticrime, que é do ministro Sérgio Moro. Agora, Monalisa, você falou em organização, né? O que falar de Rodrigo Maia? Foi habilidoso, garantiu a manutenção, conquistou os apoios necessários e se mantém no cargo de presidente da Câmara Federal? Ele mostrou que é um excelente articulista. Então, o que é interessante observar no caso do Rodrigo Maia? O governo, até o momento, não conseguiu encontrar alguém que exercesse com destreza esse papel de articulista e deixou um vácuo. Esse vácuo foi ocupado por Rodrigo Maia. Ele já foi reeleito, né? Então, no caso, ele conseguiu já fazer essas articulações e está conseguindo montar um grupo organizado, está conseguindo montar um polo organizado no qual ele vai agora atuar como liderança. E isso é ruim para o governo, na verdade, o governo precisa de alguém que faça esse meio campo. No caso da última crise que teve no governo, do Bebiano, isso mostra a fragilidade do governo no sentido de ainda não possuir essa pessoa que faça essa articulação. E como o próprio governo não conseguiu se organizar ainda, né? A crise do Bebiano é um exemplo clássico do que está acontecendo. Agora, o DEM consegue ocupar a cadeira central lá da Câmara dos Deputados. O que falar de uma eleição conturbada com o envolvimento do Supremo Tribunal Federal no Senado? Foi surpresa Davi Alcolumbre do DEM assumir a cadeira principal? Foi surpresa e foi uma vitória do Onyx Lorenzoni, né? Porque ele conseguiu fazer essa articulação lá dentro do Congresso, dentro do Senado,
e inviabilizou a candidatura do Renan Calheiros, que estava tentando se reeleger, estava tentando mais um mandato como presidente do Senado. E um elemento importante nesse caso é que, e aí nesse caso o governo tem uma qualidade que é a capacidade de mobilização. Né? Eu digo isso porque o presidente e pessoas muito próximas ao presidente conseguiram mobilizar via redes sociais um movimento pelo não Renan. Né? Então, discretamente, mas saiu. Saiu e isso exerceu uma pressão muito importante sobre os congressistas que, no final das contas, né, optaram pelo voto aberto, né, e burlaram, de alguma forma, o voto aberto e isso prejudicou o Renan Calheiros. Agora, quem sai com a bandeirinha bem alta é o DEM, né? Ocupa as duas cadeiras principais, tanto da Câmara como do Senado. O DEM está se fortalecendo. O ministro Onyx Lorenzoni é do DEM e tem um dos principais ministérios do governo Bolsonaro, que é a Casa Civil. O DEM, nesse caso, é o partido que melhor saiu bem na fita. Nem o PSL, que é o partido do presidente, com o maior número de parlamentares na Câmara, conseguiu se fortalecer como o DEM. Então, esse fortalecimento é fruto dessa correlação de forças, desse certo alinhamento com o governo Bolsonaro? Como que a gente pode avaliar isso? Eu continuo na tese de que falta ao governo Bolsonaro a capacidade de alguém com articulação para organizar esses polos de poder. O DEM, ele conseguiu, ele teve, e eu acho aqui que foi mérito, inclusive, no caso da Câmara, do Rodrigo Maia, de conseguir organizar esse polo de poder, e no caso do Senado, o Onyx Lorenzoni interferiu, também o Supremo Tribunal interferiu na votação, que prejudicou Renan, aliado, somado a isso, a pressão das urnas. Então, de qualquer forma, falta ao PSL, um partido que é grande, mas muito heterogêneo, essa organização, essa coordenação política. Agora, Mona Lisa, a gente percebe que o DEM ele não caminhou, né, nitidamente na campanha eleitoral ao lado de Jair Bolsonaro, do presidente, né, que levou a melhor nas urnas lá em novembro, no segundo turno, perdão, em outubro. Agora, e conseguiu emplacar ministros, né? O DEM consegue força tanto do governo federal como nas casas legislativas. É um novo momento na política brasileira, pode-se dizer assim? Eu acho que a gente tem que levar em consideração aqui a tentativa do presidente de mudar a forma de se fazer política. Então, uma das grandes críticas que o Bolsonaro fazia era a forma como a política tradicional era fisiológica. A velha política. A velha política, como se diz, do toma lá da cá. Então, qual foi a tentativa, a estratégia que ele utilizou para montar os ministérios? Eu acho que isso acabou beneficiando o DEM. Foi tentar, ao invés de negociar com os partidos, negociar com os parlamentares individualmente. E isso também vai ser uma das estratégias que ele está tentando emplacar para construir esse bloco de apoio às reformas. Ao invés de tentar negociar com os partidos, ele está tentando negociar com os parlamentares individualmente. Agora, isso é também problemático, porque você não tem como garantir a fidelidade das bancadas, que são também, mesmo que sejam bancadas temáticas, não são bancadas que tenham não tenham a fidelidade nem uma coordenação como teria um partido, por exemplo. Isso mostra que governar não é tão fácil assim, é um desafio diário. Com certeza. Agora, Mona Lisa, quanto às bancadas temáticas, né? Tem a bancada evangélica, a bancada do agronegócio, são justamente essas bancadas que podem ajudar em aprovações de medidas amargas, né, que devem ser apresentadas pelo governo federal, como, por exemplo, a reforma da Previdência? O governo está contando com isso, com o apoio dessas bancadas. Agora, sim, eu acho que é importante a gente problematizar como funcionaria essas bancadas, né? Tentando prever se isso pode surtir efeito ou não. O problema é que a política brasileira está tão enraizada na questão do presidencialismo de coalizão que é difícil fugir, é difícil escapar disso. Então, assim, é uma estratégia nova que vai ser tentada pelo governo, ao invés de negociar com os partidos, negociar com as bancadas, mas, assim, os analistas políticos ainda não têm uma previsão de como isso vai funcionar e se realmente eles vão conseguir alterar essa forma de fazer política. O que é interessante a gente problematizar em relação às bancadas? No caso das bancadas, como eu falei, eles são aglutinações de pessoas, de parlamentares que têm interesses afins, mas que não representam o total da sociedade, o que seria diferente do partido. O partido ele tem, pela sua própria gênese, uma forma de se organizar em cima de uma ideologia, de uma plataforma, de uma agenda e de um projeto nacional.
Então, isso acaba, de certa forma, desmobilizando, tirando uma certa organicidade dentro das bancadas temáticas. Uma outra questão, o partido, dentro da institucionalidade da democracia, o partido ele tem a prerrogativa de indicar líderes para compor as comissões, ele tem esse poder e tem o poder, inclusive, de coagir não é a palavra, de correlacionar essas forças? De punir, essa palavra, de punir os seus partidários que não votarem de acordo com o que foi delimitado pelo partido. Nas bancadas de interesse, a gente não tem isso. Você não tem como garantir a fidelidade dos parlamentares que estão ali. Eles vão defender os interesses de quem os colocou ali, né? Então, é meio que uma espécie de lobismo. Seria um apoio inconstante que o governo não deve contar. Que o governo não tem como controlar. Eu acho que essa é a questão. Ele não tem a garantia da fidelidade da votação da bancada temática. Ao contrário dos partidos, que eles conseguem, de alguma forma, a partir dessas punições, controlar melhor e organizar melhor a fidelidade das votações, dos posicionamentos dos seus parlamentares dentro das comissões ou das votações. Esse é um problema. A gente vai fazer uma pausa agora, Mona Lisa. Daqui a pouco vamos voltar a falar sobre essas articulações no Congresso e falar como que deve ser o comportamento da oposição no segundo bloco do União Brasil, porque a gente volta já já. Estamos de volta com União Brasil, estamos recebendo aqui no estúdio Mona Lisa Torres, que é cientista social e também pesquisadora do LEPEM, que é o Laboratório de Estudos em Política, Eleições e Mídias da Universidade Federal do Ceará, a UFC. E a gente continua falando, analisando o novo Congresso que tomou posse esse ano, resultado das urnas em 2018. Mona Lisa, o que falar da oposição? É uma oposição ferrenha, qualificada, mas está marchando em rumos contrários, não estão marchando unido. Isso é um sinal do que foi as eleições de 2018. Se a gente for voltar um pouquinho para entender por que e como é que essa conjuntura esses polos estão se organizando, a gente consegue entender. As eleições de 2018 também foi uma eleição altamente polarizada, no caso entre os petistas e os antipetistas, ou melhor, entre os petistas e o antissistema, que o Bolsonaro, no caso, ele conseguiu vocalizar e conseguiu se colocar como esse símbolo do antissistema. Então, agora a gente tem um político antissistema dentro do sistema. Mas, enfim, por que eu estou levantando essa questão do antissistema? Porque isso acabou que destroçou o sistema político brasileiro. Né? Os polos antagonistas até então estabelecidos, eles não conseguiram juntar ainda os seus caquinhos. E a oposição também continuou nesse sentido. O PT, que era o principal polo, no caso de esquerda, né, que a gente tem essa polarização entre esquerda e direita, ele sofreu importantes baixas, não conseguiu se reestruturar após tanta denúncia de corrupção e as próprias eleições, o que significou as eleições. E a esquerda, ela ainda tá tentando juntar esses caquinhos, como eu falei. Eles não conseguiram do mesmo jeito que o governo não está conseguindo se organizar um polo de poder para administrar essas lideranças e conseguir se fortalecer, a oposição também. Então, a gente tem uma briga dos partidos para quem vai ocupar esse polo da esquerda, esse polo da oposição. A gente tem, por exemplo, o Ciro Gomes, que é uma figura conhecida aqui do Ceará, conhecida nossa, né, um nosso conterrâneo, que está tentando ocupar esse vácuo que foi deixado pelo PT. Mas até agora a gente ainda não tem uma liderança com esse caráter de aglutinação e de organização que é necessário para coordenar essas lideranças de oposição e fortalecer a oposição em relação ao governo. Agora, Mona Lisa, mesmo diante desse cenário, na questão do antipetismo, o PT consegue novamente, né, fazer uma das maiores bancadas, se não a maior bancada da Câmara Federal. O MDB, uma baixa muito grande, o PSDB também outra baixa, medalhões, né, da política brasileira acabando aí perdendo seus postos no Congresso Nacional, e vem o PSL de Nanico e desfila, né, no meio dos medalhões, em segundo lugar de bancada. Era esperado um movimento como esse ou foi a onda Bolsonaro que impulsionou o PSL a eleger mais representantes? Alguns analistas políticos esperavam que realmente houvesse uma renovação.
E, inclusive, isso refletiu, como você bem lembrou, na redução de partidos como o PSDB e como o PMDB, que eram e que foram muito batidos como partidos do sistema. E o PSL do Bolsonaro, eu coloco o Bolsonaro como essa figura central nesse discurso, nessa narrativa de antissistema, ele conseguiu vocalizar essa posição de antissistema e muitas pessoas surfaram junto com ele. Então, a gente teve a eleição de neófitos na política, em função dessa narrativa de um novo, de necessário mudar o que está aí, né? Isso foi uma frase que se escutou muito nas eleições, vamos mudar tudo o que está aí. Então, a ideia era essa renovação em cima da questão do antissistema e de pautas mais morais, principalmente as de combate à corrupção, foram os elementos que permitiram essa mudança no peso dos partidos. O PSDB perdeu, o PMDB perdeu, o PT, apesar de ter conseguido eleger a maior bancada da Câmara, também ficou muito fragilizada com essa situação, com essa polarização, mas o grande vencedor dessas eleições foi o PSL do presidente Jair Bolsonaro. Até mesmo com a eleição do presidente, Até né, mesmo com a Mona eleição Lisa? do presidente. Agora, quanto às reformas, né? A primeira delas, reforma da Previdência, o mercado espera ansiosamente, mas o governo está atrasado com o cronograma. O texto deveria ter sido entregue no começo de fevereiro, mas o presidente foi submetido a uma cirurgia, né, para retirada da bolsa de colostomia. Então, o cronograma está atrasado e a gente não percebe uma articulação dentro do Congresso, a não ser falas, né, abertas do presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio. Inclusive, a própria organização do projeto que seria enviado para o Congresso, ele precisava do aval do presidente, né? O Paulo Guedes, ele tinha uma perspectiva de montar um projeto de um jeito e havia algumas divergências com o presidente. Para você ver como o governo está desarticulado nesse sentido, tiveram que esperar o presidente ter alta para poder retomar as atividades. Isso paralisou o país e não é interessante que esse tipo de coisa aconteça. No caso do Congresso, como é que ele vai... Qual a perspectiva de aprovação ou não desse projeto? Há a ideia de que seja necessário algumas negociações, né? Mais uma vez, ele vai tentar negociar com as bancadas. O Onyx Lorenzoni, junto com o Rodrigo Maia, que são partidários, vão tentar fazer essa articulação. E, de alguma forma, eu acho que isso é uma perspectiva que se espera dessas articulações, mediar ou tentar negociar emendas dentro da proposta para tentar ser aprovada. Agora, a gente percebe que existe um certo carisma também pelo vice, né, Hamilton Mourão, que a calcular solta uns certos acenos, tanto para pautas de esquerda como para pautas do centro. Isso tem atraído a atenção dos deputados. É interessante você ter chamado a atenção do Mourão. Eu já vi algumas pessoas comentarem dentro dos grupos políticos que ele é o adulto dentro da sala. Então, assim, o que é interessante é que ele parece ser o mais moderado ali, né? Então, isso é interessante porque tanto ele consegue agradar gregos e troianos, ele tem essa capacidade de articulação e isso é bom para o governo. No sentido de que, apesar das crises internas dentro do grupo, do núcleo do governo, principalmente entre as pessoas mais ligadas ao Bolsonaro e os filhos dele, que geraram alguns ruídos dentro do governo, o general Mourão ele conseguiu se desvincular um pouco desse grupo e está fazendo e está ajudando nessa articulação. Eu acho que isso é interessante. Vai ser bom para o governo ter uma pessoa como o Mourão para tentar evitar ou diminuir os ruídos desses conflitos internos que estão acontecendo dentro do núcleo. Seria uma espécie de segunda tropa do governo federal dentro lá do Congresso? E uma pessoa mais moderada, né? No sentido de realmente evitar pautas mais polêmicas. Ele consegue fazer... Sai pela tangente, né? Sim. Agora, Mona Lisa, quanto à experiência, né, do presidente Jair Bolsonaro, mais de 20 anos de Congresso, de Legislativo, ele sabe bem como funciona aquela casa, então ele sabe que a partir do momento em que ele viu uma mensagem, né, para o Congresso Nacional, ele sabe que a articulação não deve faltar, principalmente. Ou seja, vai cair no velho sistema, na velha política, de qualquer forma. Você chamou atenção para um detalhe importante. A partir do momento que ele diz que não vai negociar com o partido porque quer evitar o fisiologismo, mesmo que ele negocie com as bancadas, isso também vai acabar trazendo alguma questão do fisiologismo. Por que eu digo isso?
Recentemente, a gente foi noticiado que o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, ele vai realizar reuniões com os governadores no sentido de tentar negociar emendas ou ajudar o governo federal, ajudar de alguma forma as crises fiscais que estão acontecendo no governo, para que os governadores pressionem os seus parlamentares a votar a favor da Previdência. Então, de alguma forma, você está vendo uma troca política aí, né? Há uma negociação em que as partes, cada uma vai ter o seu quinhão dentro do governo. Isso é interessante levar em consideração. Recentemente, o próprio governador Camilo teve uma reunião com os deputados e... O próprio presidente Rodrigo Maia, né, o governador Camilo Santana, chegou a se reunir. E isso é importante porque é bom que haja essa articulação entre os estados e municípios. E a crise fiscal atingiu todos, né? Não só o governo federal, não só o nível federal, mas o estadual e o municipal. Muitos municípios, muitos estados também estão passando por problemas. Isso é uma das exigências dos governadores, fazer com que a reforma da Previdência também atinja, né, os funcionários, os servidores nos municípios e nos estados. E como fazendo articulação e pressionando os seus deputados, é mais fácil você conseguir a aprovação da reforma. Com essa novidade, Mona Lisa, com o maior número de representantes novos dentro lá do Congresso, como você falou, a maior, né, renovação desde a redemocratização, o presidente Bolsonaro vai ter que ser ágil. Os primeiros 6 meses são fundamentais para mostrar que veio, já que ele está de lua de mel tanto com o Congresso, por ser a novidade, como com os eleitores que deram esse voto de confiança nas urnas? Na política há uma tradição de se tentar resolver ou de apresentar as principais bandeiras durante as campanhas nesses primeiros 100 dias de governo. Eles usam esse termo, os primeiros 100 dias de governo, para exatamente aproveitar o capital político que saiu das urnas, né? Então, o Bolsonaro, ele tem uma capacidade bastante interessante de mobilização e ele quer aproveitar esse capital político que ele conseguiu nas urnas, essa capacidade de mobilização para pressionar o Congresso. Você vê que a própria eleição Davi Alcolumbre, ou seja, a não eleição do Renan Calheiros teve um ponto dessa questão dessa mobilização que ele conseguiu, dessa pressão extra-Congresso que ele conseguiu fazer nos deputados. E, Mona Lisa, a gente está seguindo para o final, só para a gente concluir, né, essa reforma da Previdência, né, do jeito que ela está demorando um pouco, deve sair ainda no primeiro semestre ou deve ter um embate ainda, a oposição deve fazer bastante barulho? Eu não acredito que saia agora no primeiro semestre, não só porque é uma reforma que mexe com muitos interesses, né? Então você tem empresários pressionando os deputados, você tem grupos de sindicatos pressionando os deputados, então é muita gente, muito interesse envolvido, então vai ter muita negociação. Como eu falei, o governo ainda não está articulado, o próprio líder do governo, que é também um neófito na política, o deputado Vitor Hugo, ele mesmo tendo esse perfil que o Bolsonaro tanto almejava, né? Uma pessoa nova, uma cara jovem, que também vem com essa narrativa de mudar, ele não conseguiu ainda articular também essas forças do governo em função das reformas. Então, isso vai acabar atrasando um pouco as votações e pode ser que também os ruídos deixados pelas crises dentro do governo, e eu estou falando das brigas internas dentro do PSL, do núcleo mais próximo do presidente, também possa interferir e atrasar um pouco essas votações. É esperar para ver, né? Mona Lisa, muito obrigado pela sua participação aqui no União Brasil. Volte sempre e uma boa noite. Foi um prazer. Muito obrigada. Boa noite a todos. União Brasil volta amanhã, sempre com muita informação além da notícia. Uma ótima noite a todos.